Olá, você já mudou de ideia ou se arrependeu alguma vez em sua vida? Todos os dias, nós, como seres contingentes, nós trabalhamos no mundo das possibilidades. Ora acreditamos em algo, ora não acreditamos. Ora fazemos algo que, com o passar do tempo, nós não faríamos mais. Ora torcemos por um time de futebol, ora mudamos de time, ora temos um partido político, ora temos outro partido político. Ora pensamos, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Isso dá ideia de arrependimento. Todos nós nos arrependemos em algum momento de algo que fizemos. Mas no campo da teologia, no campo teológico, poderia Deus se arrepender? Segundo a Bíblia, em Gênesis, ou melhor, em Números 23, verso 19, o profeta diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o cumpriria? Segundo este texto, segundo esta passagem, Deus não se arrepende. Deus não pode se arrepender, porque nós aprendemos, segundo a teologia, que Deus é imutável, ele não muda, nós mudamos, Deus não muda. Então Deus não pode se arrepender. Todas as decisões de Deus são bem tomadas, porque ele sabe o seu fim. Então Deus não pode se arrepender. No entanto, a mesma Bíblia nos traz outros textos ao qual põe em xeque este texto. Em Gênesis 6:6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Ora, Deus se arrependeu? Mas um outro texto diz que Deus não pode se arrepender. Outro texto, 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Mais um texto que parece colocar em xeque Números 23:19. Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. Ora, como entender essas aparentes contradições? Em Números nós temos bem claro que Deus não pode se arrepender, e nós entendemos pelo estudo da teologia que Deus é imutável, ele não se arrepende. Como entender estes textos que aparentemente são tão contraditórios? Aí nós temos que, por vezes, ir até o original e tentarmos entendermos o significado destas palavras no seu original. Imagine você que a Bíblia fosse no seu original escrita em inglês e ela fosse traduzida para o português. Existem palavras que são equivalentes, mas de significados totalmente diferentes. Vamos imaginar a palavra céu. A palavra céu no inglês pode ter significados diferentes. Por exemplo, heaven em inglês significa céu. Sky em inglês também significa céu. Agora imagine se alguém pegasse a tradução do inglês e traduzisse para o português, traduziria heaven ou sky como céu. No entanto, se formos buscar no original, elas trazem significados diferentes. Heaven em inglês tem sentido de céu, mas de paraíso. Sky em inglês tem sentido de céu, mas sentido de atmosfera, o céu atmosférico. E se alguém fosse buscar trazer para o português, traduziria como céu, não seria errado. Mas o significado destas palavras poderia ter conotações diferentes em nosso português. É a mesma coisa que aconteceu com a palavra hebraica arrepender-se, que tem dois significados, poderíamos dizer assim. Arrepender-se pode ser traduzido como chuv ou também como nahan. E como entender estas passagens? No seu original, chuv significa arrependimento humano, ou seja, dar a ideia de voltar atrás uma ideia, dar meia volta. Então, quando nós entendemos no hebraico temos o termo chuv, dá a entender a ideia de arrependimento humano. O humano pode se arrepender várias vezes. Agora, quando nós falamos de nahan, se refere a Deus. E no sentido de, não arrependimento como nós entendemos, mas no sentido de suspiro, no sentido de tristeza. Então, todas as vezes que nós encaramos, por exemplo, em Gênesis 6:6, no seu original está escrito nahan,
que significa, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Significa, então, suspirou Deus de ter feito o homem sobre a face da terra. Então, teve tristeza, Deus teve tristeza de ter posto o homem sobre a face da terra. Não há arrependimento. Então, estas aparentes contradições, se nós formos buscar no original, nós vamos estar entendendo que, embora sejam palavras equivalentes, possuem significados diferentes para nós aqui. Então, não há contradições. Apenas a semântica para nós tem conotações diferentes. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Deus não pode se arrepender. Apenas um homem se arrepende. Fique com Deus.